Gonzalez, o pai da criança aí na CVM, dessas novidades que a CVM está propondo e que o prazo para audiência pública terminou ontem. Então, eu gostaria, aí, Gustavo, de passar a palavra a você, agradecendo sua disponibilidade, agradecendo aí todo o esforço. Sei que a sua agenda é super complicada, ainda mais uma terça-feira. Então, a palavra é toda sua, meu amigo. Obrigado. Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Muito bom rever bons amigos como o Luiz, ainda que virtualmente, aqui por meios digitais. E vou até falar um pouquinho sobre digital e virtual ao longo da apresentação. Queria, além de agradecer o convite, parabenizar o escritório pela semana, né? Entendo que essa apresentação de hoje se insere dentro de um ciclo de palestras muito oportuno. Então, parabéns ao escritório pela iniciativa. O Luiz me convidou para falar um pouco sobre assembleias digitais, com foco nessa, né, botei aqui proposições para a nova regulamentação, é algo que já está, é uma norma que está em processo de elaboração, como o Luiz já pontuou, a audiência pública terminou ontem e a gente, nesse momento, trabalha justamente no refinamento do texto que havia sido submetido à audiência pública, com vistas a editar a norma no final dessa semana, no mais tardar na segunda-feira da semana que vem. Se puder passar o slide, eu agradeço, por favor. Eu começo com a ressalva de praxe. Quem não me conhece, eu fui durante muitos anos advogado de mercado de capitais, foi como, inclusive, conheci Luiz Henrique, e o advogado de mercado de capitais, uma das funções dele é a mania de incluir legendas obrigatórias. Por favor, lê fator de risco. Eu gosto de começar sempre com os meus fatores de risco, que são, basicamente, o destaque de que as opiniões que eu vou expor aqui são minhas e não necessariamente refletem o posicionamento oficial da CVM. Próximo slide, por favor. Começando aqui rapidamente com uma visão geral da matéria, acho que né, a Assembleia Geral tratada na Lei das SA, na Lei 6404, de 1976, ela é uma lei brilhante, um sistema precioso, que a gente tem que preservar com muito cuidado, mas ela é naturalmente um produto do seu tempo. Por mais visionários que fossem os autores do anteprojeto, a gente está tratando aqui de uma lei de 1976 que, consequentemente, previa a Assembleia Geral como uma reunião obrigatoriamente presencial. E mais ainda, salvo motivo de força maior, essa reunião tinha que necessariamente acontecer no edifício da sede da companhia. A primeira grande reforma nesse dispositivo foi em 2011, com a edição da Lei 12.431. Essa lei ela deu ao CVM a possibilidade de regulamentar a participação e o voto à distância, que foi o novo parágrafo único do artigo 121. Em linha com esse ajuste, incluiu também um novo parágrafo único no artigo 127, prevendo que o acionista que registrasse à distância sua presença nos termos previstos em regulamento da CVM seria considerado presente para todos os efeitos da lei das SA. A outra mudança relevante para o que a gente está discutindo aqui, a reforma de 2011 é um pouco mais ampla, foi uma alteração no artigo 100 da lei das SA, permitindo que o livro de atas de assembleias e também o livro de presença dos acionistas pudessem ser digitalizados desde que observassem as normas da CVM. Antes de passar de slide, eu queria só enfatizar um ponto que até é algo que tem aparecido com recorrência nas conversas que a gente teve desde que o assunto tem aparecido com recorrência desde que o assunto começou a ser discutido, que é essa discussão entre participação e voto, né? São duas coisas diferentes. A própria lei, e é importante ressaltar isso, a lei fala em participação e voto, porque são duas coisas que não são que não há uma identidade entre esses dois conceitos. Podemos passar de slide. Próximo slide. Obrigado. Regulamentando a 12.431, a CVM editou a instrução 561 em 2015. Ela foi uma instrução alteradora, ela fez alterações bastante significativas à instrução 481 de 2009, que é a instrução que trata de informações prestadas aos acionistas quando da convocação de Assembleia Geral, e trazendo para dentro da 481 todo um regramento relativo à participação e o voto à distância. O ponto que é importante destacar no começo é que a 481 é uma regra que tem uma abrangência muito limitada. Ela se aplica não a companhias de categoria A,
mais ainda, uma companhia categoria A, cujas ações foram admitidas à negociação em uma entidade administradora de mercado regulamentada, quer dizer, é uma companhia categoria A geral, com ação admitida à negociação em bolsa, e, mais ainda, em razão de uma das mais recentes reformas na Instrução 481. Ela tem que ter ações em circulação. Isso é importante, porque quando a gente for tratar agora toda essa regulamentação de assembleias digitais, é importante notar que a 481, na redação original, ela não trata de todas as companhias abertas, mas de um universo bem específico que são as companhias abertas com ações admitidas à negociação no mercado e que, de fato, têm ações em circulação. Como eu já havia mencionado, a 12431 ela trata de participação e voto à distância, e a 481, com os ajustes feitos pela 561, passou a regular essa matéria. Pontos importantes. O primeiro é um exercício de voto puro e simples. O que eu digo como exercício de voto puro e simples? É o boletim de voto à distância. O boletim de voto à distância ele é um nome pomposo para voto por correspondência. É claro que na regulamentação, considerando a complexidade das matérias, a CVM decidiu criar um regramento um pouco mais detalhado do que simplesmente falar que o acionista poderia enviar o voto dele por correspondência. De fato, o próprio boletim de voto à distância é um documento cujo formato é estabelecido no anexo 21F. O boletim de voto à distância, para as companhias que são sujeitas à instrução 471, ele é obrigatório nas Assembleias Gerais Ordinárias, em assembleias para eleger Conselho Fiscal, nas assembleias para eleger Conselho de Administração, nessa hipótese só quando é vacância da maior parte dos membros do Conselho, quando tem vacância num Conselho eleito por voto múltiplo, né, e a regra da lei 17 é que nessa hipótese cai todo o Conselho, ou C, para preenchimento de vagas dedicadas à eleição em separado. A terceira hipótese do qual o boletim de voto à distância ele é obrigatório é justamente quando uma assembleia extraordinária ocorre junto com a assembleia ordinária, a GOE. Além desse voto à distância do boletim de voto à distância, a 481 passou a mencionar mecanismos de participação e voto à distância, que são os sistemas eletrônicos a que se refere o artigo 21C da instrução. Esses sistemas, ao contrário do boletim de voto à distância, são sistemas cuja adoção é facultativa. A companhia decide se vai franquear acesso aos seus acionistas por meio desses sistemas. Podemos passar de slide, por favor. A medida provisória 931 foi editada no contexto dessa crise sanitária que a gente está vivendo. Havia já uma pressão muito forte das companhias, especialmente com relação ao prazo para a realização das Assembleias Gerais Ordinárias, mas também uma questão devido a restrições de locomoção, as orientações para que as pessoas fiquem em casa, também um pleito para que fosse flexibilizado esse requisito de que as assembleias fossem necessariamente realizadas de maneira presencial, né? A medida provisória ela trata desses dois pontos. Em primeiro lugar, ela excepcionalmente prorroga o prazo para a realização da AGO e estabelece, né, que as companhias cujo exercício social se encerrou entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março desse ano, elas podem realizar a sua Assembleia Geral Ordinária no prazo de 7 meses contados do término do exercício social. A medida provisória ela também incluiu o novo parágrafo 2A no artigo 124. O que trata o que diz esse novo parágrafo 2A? Que a regulamentação da CVM poderá excepcionar a regra disposta no parágrafo 2º para as sociedades anônimas de capital aberto e, inclusive, autorizar a realização de assembleia digital. Essa medida do Executivo me pareceu salutar e é importante assinalar, está em linha com medidas tomadas em diversas outras jurisdições. Eu trouxe aqui exemplos que meu colega, o diretor Henrique Machado, expôs muito bem ontem na apresentação dele, de como outros países lidaram com esse ponto. Por exemplo, Chile, França, Alemanha, Itália, Suíça, entre outros, fizeram alterações normativas para viabilizar a realização de assembleias digitais e assembleias, em certos casos, quando não era possível, assembleias híbridas. Outros países, a gente vê, na verdade, não a edição de novas normas ou alteração de normas existentes, mas lidando com o assunto por meio de novas orientações. É o caso, por exemplo,
dos Estados Unidos, e aqui me refiro à legislação federal. O direito societário nos Estados Unidos é matéria de direito estadual, mas por envolver pedidos públicos de procuração, toda essa dinâmica do proxy voting, proxy solicitation é matéria de direito federal. Canadá, Israel, Espanha, Reino Unido, Austrália. E até, falando também de alterações normativas, a Nova York, para falar um pouco dos Estados Unidos, a gente vê um decreto do governador flexibilizando. Nova York um estado norte-americano no qual você ainda exige uma assembleia física, mas esse ano, excepcionalmente, foi um caráter excepcional a determinação do governador, se flexibilizou essa exigência, permitindo que as assembleias de 2020 fossem realizadas de modo integralmente digital. Próximo slide, por favor. Resumindo, então, o primeiro ponto importante é essa distinção entre participação e voto. O acionista participa, ele, em geral, vai à assembleia. Participação é o acionista tem o direito de pedir esclarecimentos, de expor sua opinião. Ela não se confunde com o exercício de voto. O voto é o momento no qual eu manifesto a minha concordância ou a minha discordância com relação a uma das matérias que consta da ordem do dia. O boletim de voto à distância é um mecanismo de voto, não é um mecanismo de participação dentro dessa distinção. Um sistema no qual eu consiga, por exemplo, participar de uma reunião, mas não consiga votar, é participação e não voto. O atual regime de participação e voto na 481, antes da norma que está em discussão nesse momento, ele tem, então, o boletim de voto à distância, que é obrigatório em certas matérias, mas que permite apenas o voto, e os sistemas eletrônicos, cuja adoção é facultativa e que pode permitir não só o voto, mas também a participação à distância. E eu faço referência aqui, inclusive, ao 21C2, porque os próprios sistemas eletrônicos da 481, a 481 ela permite, inclusive, assim, eu posso ter um sistema eletrônico que é um sistema só para envio de boletim de voto à distância, que é o inciso 1 do caput do artigo 21C. Mas existe uma possibilidade já prevista desde 2015, da companhia estabelecer um sistema, oferecer um sistema para que seus acionistas participem também à distância. Então, por outro lado, também, como a gente já viu, estou aqui só recapitulando os conceitos, desde 2015 a CVM já admite uma assembleia que é híbrida. Né? O que é a assembleia híbrida? É aquela que combina um componente presencial e um componente virtual. Por outro lado, o artigo 124 da lei ele impedia a realização de uma assembleia 100% virtual, porque ele fazia referência, como eu já disse, a uma reunião na sede, no edifício da sede da companhia. Isso só é alterado com a medida provisória 931, que passa a admitir um novo parágrafo 2º a realização de uma assembleia 100% virtual, digital, perdão, mas essa assembleia também essa norma não é autoaplicável. O texto é claro, no sentido de que cabe à CVM regulamentar a matéria, ou seja, até a norma da CVM ser editada, a rigor nenhuma companhia pode fazer uma assembleia inteiramente digital. Próximo slide, por favor. Também é um slide que eu resumo esses conceitos que eu estava trabalhando aqui e faço a distinção entre a assembleia presencial, híbrida e digital. O que eu acho importante aqui assinalar? O primeiro ponto é que essa diferença entre a assembleia presencial, a assembleia híbrida e a assembleia digital, ela decorre dos meios disponibilizados aos acionistas para participar da assembleia. Então, na assembleia presencial, o acionista somente participa presencialmente. Na assembleia híbrida, ele pode participar tanto presencialmente quanto pelos sistemas digitais. E na assembleia digital, ele pode participar somente por meio digital. Nas três hipóteses, na assembleia presencial, na assembleia híbrida e na assembleia digital, existe o voto à distância. Naturalmente, ele é obrigatório apenas naquelas companhias que estão sujeitas ao boletim de voto à distância. Mas esse é um ponto que a gente nota uma certa confusão de conceitos e talvez, inclusive, o texto proposto na minuta submetida à audiência pública não tenha sido o mais feliz, mas é importante destacar esse ponto. Próximo slide, por favor. Passando, então, né, a MP 931, com essa alteração do parágrafo 2º, passa a permitir que a CVM
regulamente uma Assembleia 100% digital. E a questão que se colocou para o colegiado nesse momento foi, né, para a CVM de uma maneira geral, como regular esse tipo de Assembleia. Eu vou passar aqui agora pelos principais pontos da audiência pública SDM número 3 de 2020, já colocando também algumas perguntas que têm aparecido com alguma frequência, algumas reflexões que têm ocorrido a mim e meus colegas nesses dias de discussão. O primeiro ponto é o edital de convocação, né? Uma das preocupações que a gente teve foi determinar que, à medida que você passa a admitir formas diferentes de participação na Assembleia, o edital ele tem que ser claro nesse sentido. O edital de convocação tem que esclarecer se a Assembleia vai ser realizada parcial ou exclusivamente de forma digital. Ele precisa ainda trazer informações sobre como participar e votar à distância na Assembleia. Naturalmente, a ideia aqui não é criar uma instrução muito detalhada no edital de convocação, porque traria custos adicionais para as companhias e talvez, inclusive, poluíssem um documento que tem uma série de outras funções muito importantes. Logo, a minuta submetida à audiência pública já prevê a possibilidade da divulgação ser feita de forma resumida no edital de convocação, indicando o local onde a informação completa vai estar disponível. Outro ponto importante relacionado ao edital de convocação foi, tá bom, essa informação precisa estar no edital de convocação, mas a MP 931 e, consequentemente, mais ainda, a norma da CVM vão ser editadas no momento que muitas companhias já tinham convocado as suas assembleias. Como fazer? Aí a proposta que a CVM fez, que foi inclusive inspirada numa manifestação da Comissão do Mercado de Valores Imobiliários Portuguesa, foi que nas assembleias já convocadas, você pode fazer um aditamento àquele edital. E o que se propôs foi que esse aditamento pudesse ser feito, inclusive, por meio da divulgação de fato relevante. Ou seja, uma companhia que já convocou uma assembleia presencial ou uma assembleia híbrida e deseja alterar a forma de realização da assembleia para ter uma assembleia 100% digital, por exemplo, ela pode publicar um fato relevante. Uma companhia que estava propondo uma assembleia apenas virtual, apenas presencial, e agora quer fazer uma assembleia híbrida, pode também divulgar um fato relevante explicando essa alteração. É interessante notar, inclusive, que como a assembleia híbrida não depende da nova regulamentação da CVM, ao contrário, ela já era possível desde 2015, algumas companhias abertas, inclusive algumas companhias abertas relevantes, já estão realizando as suas AGOs por meio de sistemas híbridos. Outro ponto importante é a questão do registro de presença. Eu tentei aqui nessa apresentação ir um pouco na cronologia de como se desenrola uma assembleia. O registro de presença e aí trouxe junto a questão da assinatura de atas. O artigo 21V da 481 já estabelece, com a redação desde 2015, que o acionista que participa remotamente ele é considerado presente e assinante da ata. A audiência pública ela não prevê nenhuma mudança no artigo 21V. E uma pergunta que eu tenho feito muito é se algum ajuste é necessário. Algumas pessoas, por exemplo, entendem que se deveria ter algum tipo de disposição dando ao secretário ou ao presidente da mesa competência para assinar o livro. Volto a falar um pouco disso mais na frente, quando a gente discutir justamente o funcionamento da mesa nas assembleias digitais. Próximo slide, por favor. Aqui, Gustavo, talvez valha um ponto, que é justamente a mesa, que os cuidados de comprovação de poderes para participação na Assembleia, né? Que geralmente faz aquele trabalho de checar a procuração, documento e tudo mais. Naturalmente, o edital de audiência pública não interessou isso porque foi mais conceitual. Mas como é que se enxerga isso diante do desafio operacional de se checar isso, né? Eu acho uma ótima pergunta. Assim, eu acho que tem dois pontos. Um até que eu vou falar depois, que é a questão tecnológica, mas a gente falou que a norma ela é neutra do ponto de vista tecnológico, mas ela também, de certa forma, ela tentou não ser prescritiva em questões operacionais de modo geral. Porque, pelo menos na minha visão, essa questão, no sentido mais amplo, é uma questão que já se colocava antigamente. Por exemplo, você recebia, às vezes, um representante de investidor estrangeiro, de uma jurisdição que não era tão familiar, com documentos intricados, complexos, você, às vezes, conseguia ter convicção de que, por exemplo, aquele representante de fato tinha poderes para estar ali
Em certos casos, você tinha discrepância entre a informação fornecida à companhia pelo escriturador e o documento fornecido pelo acionista. Me parece que esses problemas, de uma forma geral, são problemas que já se colocavam em assembleias presenciais. O que eu acho, e aí acho que sua pergunta é muito pertinente, porque me parece só que a assembleia virtual ela tem um potencial de aumentar em muita participação do número de acionistas, e isso pode criar uma complexidade adicional. Uma coisa é ter um problema com 1 ou 2 pessoas que aparecem na sede da companhia munidos de procuração. Outro problema seria se 100 pessoas aparecem no momento que a assembleia é instalada com documentos, com documentos, enfim, a própria né, ou mesmo quem vai votar diretamente com extratos. Como é que eu faço essa verificação quando a quantidade de acionistas é muito grande? Alguns pontos importantes nesse sentido. O primeiro, a 481 hoje, ela estabelece que a companhia ela pode exigir a apresentação de documentos antes da assembleia, mas aí outro parágrafo logo na sequência fala que, na verdade, embora ela possa exigir, ela não pode impedir o acionista que chegue na hora de participar. Uma questão que se coloca, talvez, é se essa regra não deveria ser flexibilizada, ao menos com relação aos acionistas que desejam participar por meio do sistema digital. Será que, nesse caso, a gente deveria criar uma regra falando que a companhia tem que receber os documentos com alguns dias ou algumas horas de antecedência? Acho que é uma questão pertinente. Por outro lado, eu acho que a gente tem que ter a cabeça aberta aqui para que os mecanismos de comprovação não ser prescritivo, né? Então, talvez criar alguma regra como um prazo de apresentação de documentos diferenciado, mas eu acho que não dá para ser prescritivo, porque eventualmente determinadas companhias vão conseguir usar. Você vai mandar o PDF do seu documento, ela vai conseguir usar uma tecnologia de reconhecimento facial, não sei. As pessoas estão falando muito sobre a importância de senhas, mas a verdade é que a tecnologia flui muito rápido. Então, assim, esses sistemas que a gente está usando hoje e que está todo mundo acostumado em uma semana, em um mês de confinamento, quando da edição da 561, eles eram impensáveis. A gente não tinha essa tecnologia tão desenvolvida. Então, me parece que tem uma questão importante que ela é muito mais, talvez, decorrente do potencial aumento, né, exponencial do número de pessoas que vão participar da Assembleia, do que uma questão realmente nova sobre a forma que você verifica a pessoa, a autenticidade daquele acionista. Inclusive, o dinamismo da base acionária, né? Fica até difícil. Eu estou vendo aqui 2 perguntas que entraram no chat. Que, assim, até para você ter token, votar e tal, eventualmente a pessoa que tem token válido no momento X, no momento da Assembleia, eventualmente ela não está mais na base. Então, o controle da legitimidade para estar na Assembleia é um desafio, de fato, né? É verdade. Vou falar um pouco mais sobre token, senha, quando a gente for tratar de tecnologia, pode ser, mas eu concordo com você. Acho que o que você falou está perfeito. Ainda adiante aqui na proposta de alteradora, a Assembleia Digital é uma Assembleia na qual não há uma reunião física. Ou seja, é uma Assembleia na qual os acionistas somente podem ou votar por meio do boletim de voto à distância ou participar e votar por meio dos sistemas eletrônicos. Essa redação deu muita confusão na norma. Assim, a gente percebe que as pessoas não... muita gente ficou preocupado, por exemplo, com a possibilidade de realização de uma assembleia apenas no qual os acionistas pudessem votar somente por boletim de voto à distância. A posição da CVM não era essa, a intenção da CVM não era essa. O boletim de voto à distância não foi considerado pela gente como um substituto do sistema para participação e voto. O boletim de voto à distância sozinho não vai permitir uma assembleia 100% digital. A assembleia 100% digital é uma assembleia na qual o acionista ela tem que mimetizar, na medida do possível, uma assembleia presencial. Então, eu tenho que ter algum mecanismo no qual eu possa participar e votar como se eu estivesse na assembleia. Ainda adiante, o ponto que a gente buscou esclarecer na audiência pública e que eu vi, inclusive, que consta... Oi? Gustavo, desculpa te interromper. Aqui, acho que até vale um esclarecimento, talvez tenha ficado alguma dúvida para algumas pessoas, é que mesmo sendo uma assembleia 100% digital, o boletim de voto à distância
pode ser entregue normalmente, e Uhum. dado que a participação do acionista vai ser franqueada de modo digital, se ele quiser votar diferente, cai o BDV, o BVD, como cai se ele tivesse presencialmente, certo? Não tem diferença alguma em relação a isso, certo? Perfeito. E essa norma já existe, né? Assim, é porque a gente tinha uma norma que já previa um sistema de participação, mas a verdade é que o sistema não era utilizado, mas a própria regra lá de quando o boletim quando o boletim de voto à distância cai é quando o acionista está presente. E a norma que já existe hoje, ela fala que o acionista está presente quando ele se loga no sistema de participação à distância também. Mas acho que o ponto importante, e é um ponto que eu estou abrindo aqui até a 481. A 481, da forma que ela existe hoje, o 21C, que trata dos sistemas eletrônicos, lá no caput ele fala que a companhia pode disponibilizar um sistema eletrônico para envio de boletim de voto à distância ou, 2, para participação à distância durante a Assembleia. Essa segunda hipótese, é a hipótese de um sistema para participação à distância durante a Assembleia que viabiliza a realização de uma Assembleia 100% digital. Então, o boletim de voto à distância, ele na tabelinha lá, até deixei, né? O boletim de voto à distância, ele existe na Assembleia presencial, na Assembleia híbrida e na Assembleia virtual. Não se propõe mudar isso. E aí, até também, se a gente conseguir voltar para aquela tabela que eu tenho os 3 tipos de Assembleia, eu acho que facilita um pouco. Obrigado. Então, assim, a grande questão, a questão-chave aqui é a forma de participação, e aí lembrando que a gente está diferenciando participação e voto. Então, é a forma que o acionista tem. O acionista tem necessariamente que ter um canal de participação, um simples duto para voto, né? Porque o voto à distância é só uma forma para eu apresentar um voto, mas eu tenho que ter uma forma para participar e votar. Então, o substituto, o único mecanismo que vai permitir substituir a reunião presencial é a criação desse ambiente virtual, né? Esse sistema eletrônico a que se refere o artigo 21C. Se a gente puder voltar lá para aquele slide. Ah, tá. Esse, o segundo, pode passar. Mas o segundo ponto que a gente tinha previsto na norma, e foi uma questão que ocorreu nas discussões da minuta, foi e onde que ela, para fins legais, eu preciso saber onde que a Assembleia acontece. Aí se prevê que uma Assembleia 100% digital, ela, para todos os fins da lei, ela ocorre, a gente considera que ela ocorre na sede da companhia. Eu percebi que nas emendas e propostas para alterador, para a lei que vai substituir a medida provisória, há inclusive um comentário que me pareceu bastante pertinente para transpor esse dispositivo, não sei se foi transpor, não sei se eles chegaram a olhar, mas para que um dispositivo similar a esse constasse do artigo 124 como um novo parágrafo 2º-B, que me pareceu ainda mais apropriado. O sistema eletrônico, como eu já mencionei, a nossa preocupação maior foi que a regulamentação ela fosse neutra sob o ponto de vista tecnológico. Por que isso? Acho que a primeira questão é que quando a gente tenta regulamentar a tecnologia, 3 caminhos possíveis. O primeiro, a gente vai errar, porque a gente não é especialista em tecnologia. O segundo, a gente vai ter uma regra que rapidamente vai ser boa no momento de edição, mas vai rapidamente se tornar obsoleta. A terceira alternativa é uma regra que ela não vai se tornar obsoleta porque ela, na verdade, vai servir como obstáculo para a criação de novas tecnologias. Ou seja, eu não vejo nenhum cenário positivo da gente tentar, na regulamentação, adentrar de uma forma ser muito prescritivo com relação à tecnologia. O que a gente regulamenta é a Assembleia Digital e não a tecnologia utilizada para a realização desse conclave. Ou seja, não cabe à norma especificar as condições de acesso, o modo de funcionamento das ferramentas, ou mesmo buscar mitigar os possíveis problemas operacionais. Assim, o que a gente está fazendo na regulamentação é elencar os requisitos mínimos para funcionamento. Ela é realmente aqui a gente fala quais são os fins que têm que ser atingidos, quais são os cuidados que têm que ser tomados, e aí cada companhia tem uma flexibilidade. É um ponto que me parece bastante curioso até da resposta, porque é muito comum a gente ver que reclamações, e eu, quando estava do outro lado do balcão,
não raro, às vezes tinha algum tipo de questionamento para a CVM com relação ao CVM ser muito prescritivo e dar pouco espaço de flexibilidade para a companhia. Nesse caso aqui, a gente vê que a gente tentou ser extremamente principiológico, não prescritivo, e algumas pessoas começaram a questionar, mas a gente está sem segurança. Eu acho que é um pouco, acho que é demonstração de maturidade de lado a lado aqui. Acho que é uma demonstração de maturidade da CVM, reconhecer que tem alguém melhor do que ela para determinar a tecnologia, que é a própria companhia. E, por outro lado, a companhia também tem que assumir a responsabilidade dela de fazer o seu dever de casa. E a questão aqui, se puder passar para o próximo slide, não são requisitos os requisitos que estão sendo previstos na instrução alteradora, eles não são muito difíceis de serem atendidos. Nesse slide aqui, o que está em verde são os 3 requisitos novos, finalidades novas. Os registros de presença e de voto já constam hoje da 481 em vigor. A gente tem notícia de uma assembleia híbrida realizada recentemente, de uma companhia grande, que foi a parte digital da assembleia foi realizada por meio de Zoom. Parece que funcionou super bem. Salvo engano, uma grande Assembleia Geral de Debenturistas, que foi realizada há poucas semanas atrás, também foi realizada por um Zoom, alguma outra dessas plataformas que tem sido usadas por todo mundo para fazer videoconferência, webinars. Então, assim, a tecnologia já existe, a tecnologia não é muito complicada. Até tem algumas pessoas que fazem muitas perguntas. Eu fico preocupado com o custo para a companhia desenvolver tecnologia. Esse custo não existe, assim, porque são tecnologias que já estão existentes. É claro que tem um custo para adquirir a tecnologia, mas também, até onde eu sei, não são custos proibitivos. Assim, está todo mundo adquirindo algum tipo de solução. É claro que se eu sou uma companhia que tenho uma base acionária gigantesca e estou antecipando ter 100 mil pessoas, talvez o meu sistema tenha que ser um pouco mais complexo. Mas a gente está vendo uma série de assembleias sendo realizadas e mais ainda, a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, essa prática já é uma prática de anos e que funciona bem. Então, assim, não é algo que é muito complicado. Quais são os requisitos que estão previstos na regra? Possibilidade de manifestação e visualização dos documentos apresentados durante a Assembleia, autenticidade e segurança das comunicações durante a Assembleia, registro de presença, registro dos votos e a gravação integral da Assembleia. A gente não trouxe, inclusive, uma questão do sistema eletrônico com relação à comprovação da qualidade acionista. Estou até vendo aqui a pergunta de um colega, de novo, sobre a questão da comprovação do procurador. Como fica? Assim, não tem que ser tecnológico, eu acho. Tem que ser os documentos que você recebe presencialmente, porque a questão do poder do procurador, procuração, os documentos da sociedade, do investidor. Então, assim, é uma análise de documento. Os documentos podem ser fornecidos via e-mail, a cada companhia vai estabelecer algum mecanismo. Pode ser pelo sistema, fazer upload no sistema. Porque tem questões, firma reconhecida. A gente já está, inclusive, cada vez mais acabando com o requisito de firma reconhecida. Cabe lembrar, inclusive, da lei de liberdade econômica nesse ponto. Assim, o caminho é cada vez mais na presunção de boa-fé do particular. Se a pessoa chegar na companhia com uma procuração depois que se mostra falsa, é mais fácil você regular essas coisas a posteriori do que a priori. Até porque, na esmagadora maioria das companhias abertas, a gente tem um grupo de pessoas, às vezes uma pessoa só, que detém uma esmagadora maioria das ações. Então, assim, o potencial de discussão aqui, sinceramente, me parece um pouco minorado. Aqui, Gustavo, desculpa até te interromper, 2 pontos de provocação. O primeiro, aqui, que talvez preocupe algumas companhias, é quando a regra proposta usa ali o verbo assegurar, e aí a gente tem o segundo bullet ali justamente da autenticidade e segurança da informação, né? Naturalmente, se você for usar um sistema, vamos chamar assim, aberto, como esse que a gente está usando aqui agora, pode ser que não seja o mais bulletproof do universo. E a companhia, por sua vez, também não tem como assegurar que o acionista do outro lado está ali com os requisitos de infraestrutura necessários para ter efetivamente assegurada a sua participação. Até foi um comentário que a gente propôs nos comentários, que é justamente assim, viabilizar, né? Por conta do... acho que até a intenção tenha sido essa na prática. E um outro ponto provocar...
Só para concluir, um outro ponto provocativo é assim, será que a Assembleia Virtual precisa necessariamente ter vídeo? Ou ela podendo ser vistos os materiais, mas não necessariamente a pessoa está ali projetada como nós estamos aqui, já é suficiente? Acho que os dois pontos são ótimos. Acho que o primeiro, o verbo assegurar, foi um ponto que a gente discutiu bastante quando estava revendo a 481, trabalhando no texto dessa instrução alteradora. Já é o verbo empregado hoje na 481, cujos requisitos são um pouco menos, né, são menos extensos, mas como eu vejo isso? Me parece que esse assegurar aqui tem que ser interpretado como medidas razoáveis, né, para assegurar. Então, não é que você tem uma obrigação de resultado aqui, pelo menos para a responsabilidade administrativa, não me parece que a CVM deveria instaurar um processo sancionador por exemplo, falhas pontuais. Se fosse uma falha sistêmica, uma falha grave, um erro crasso, talvez fosse um erro, fosse uma situação um pouco diferente, mas não me parece que esse assegurar deve ser interpretado na literalidade, sem ser temperado pelos princípios gerais, né? E aí é um ponto, né, de lição clássica do Dr. Bulhões, do Dr. Lamy, que todas as obrigações previstas na lei societária, elas têm que ser vistas sob a lente da diligência. Então, a gente tem um dever, né, geral de cuidado, que são obrigações, que se traduz em obrigações de meio, não de resultado, que ele vai temperar, ele é a lente sobre a qual você tem que analisar todas as obrigações legais dos administradores e também as atribuições criadas em regulamentos editados pela CVM, regulamentando dispositivos da lei das SA. Tá? Então, me parece que não dá para... Assim, acho que o verbo ele é muito forte, acho que é um verbo que trouxe preocupação para muita gente. Me parece que a solução aqui talvez não fosse necessariamente trocar o verbo, mas mais esse compromisso de analisar sempre sob o prisma da diligência. Mas o seu ponto é interessante quando você analisa outras jurisdições, por exemplo, Delaware fala em reasonable measures, né? Assim, são medidas razoáveis. Então, é um ponto que foi discutido. A gente tem a gente chegou a discutir alguma coisa nesse caminho, foi um ponto de divergência, mas a princípio me parece que o fato da gente não estar falando de razoabilidade na norma, ele não altera a conclusão final, porque razoabilidade é algo que necessariamente tem que ser considerado pelo regulador quando analisa o cumprimento ou descumprimento de requisitos normativos. O seu segundo ponto, gravação de vídeo. É engraçado que muita gente entendeu que sim. Para mim estava claro desde o começo que não. Assim, eu entendo aí, né, lembrando aqui do disclaimer do segundo slide, né, a opinião minha que não necessariamente reflete a posição oficial da CVM, que pode ser um call, pode ser uma vídeo, no limite pode ser até um chat. Até ontem alguém estava falando, o Henrique estava discutindo esse assunto na reunião. Assim, até achei estranho talvez não ter o áudio, porque eu acho que talvez o que me preocupa um pouco é claro que a capacidade da gente replicar no sistema digital a dinâmica de uma assembleia presencial, ela tem que ser também considerada com razoabilidade, né? Não é algo nunca vai ser a mesma coisa, mas o que se perde tem que ser pouca coisa. Então, já vi gente falando, se perde o body language, assim, paciência, assim, sinceramente, a gente está numa crise sanitária, eu acho que ninguém vai perder muito não pegando a linguagem corporal dos outros participantes de assembleia. Em 20 anos de advocacia, eu não lembro de em assembleia de companhia aberta ser muito relevante essa questão de linguagem corporal. Então, assim, mas são coisas que se perdem, sem dúvida nenhuma. Por outro lado, uma participação só por texto, eu acho que ela limita muito a capacidade, por exemplo, de participação mesmo, de interação. Olha, eu queria entender esse ponto, mas, por favor, me explique um pouco melhor esse ponto. É diferente. Se a gente estivesse aqui trocando mensagens só por escritas, teria uma série de limitações, é um meio mais mediado. Então, eu, pessoalmente, não acho que é o ideal, muito embora a minha leitura da norma proposta é que ela não limita esse tipo de assembleia. Porque a nossa preocupação foi justamente não estabelecer como vai ser a tecnologia empregada para essa assembleia digital. Acho que podemos passar de slide, por favor.
Acho que o último slide, Luiz, acabei me estendendo aqui. Eu falei que eu controlava o tempo, mas a gente foi conversando e Eu te atrapalhei, fica tranquilo. me atrasei um pouquinho. Mas acho que outros aspectos relevantes, muita coisa que tem surgido em discussões, acho que é uma coisa muito bacana, meio pretensioso falar muito bacana, que eu vou falar do colegiado, mas acho que a norma foi preparada num período super curto e foi interessante que no mesmo dia, acabou que eu já tinha combinado de fazer um evento do IBGC, o Marcelo fez um evento um pouco depois, super bacana, o Henrique ontem teve uma discussão super rica sobre o assunto, acho que acaba que né, com essas restrições de reuniões presenciais, esses eventos têm sido eventos muito ricos para troca de impressões e esclarecimentos e acaba que já antecipa alguns questionamentos que, pelo que eu já vi, estão surgindo nos comentários à audiência pública. O primeiro ponto era um ponto até que eu tinha colocado como questionamento na minha primeira apresentação sobre o assunto, na última segunda, era a questão se a Assembleia 100% digital deve ser algo excepcional, se a gente está pronto, de fato, para ter assembleias. A companhia pode determinar que o acionista não pode participar presencialmente ou se deve ser algo feito em razão dessa crise sanitária gravíssima que a gente está vivendo hoje. Eu, pessoalmente, aí não falo pela CVM. Assim, às vezes eu tenho dúvida, porque acho que a gente pode testar e ver como funciona. Acho que esse ano não tenho dúvida que a resposta é afirmativa, a Assembleia tem que poder fazer Assembleia 100% digital e talvez seja um processo de aprendizado. Se der muito errado, a gente está um passo atrás. A história da 481 é a história de uma regra em constante evolução. A 481, desde que foi editada, ela passou por uma série de revisões, e especificamente essa parte de participação e voto à distância, de 2015 para cá, salvo engano, a gente teve pelo menos uma mudança por ano, desde que a regra entrou em vigor para cá, pelo menos uma reforma por ano, e esse ano mesmo a gente já avisou, inclusive no edital de audiência pública, que há uma revisão programada mais abrangente da norma e que não saiu da agenda regulatória. A gente ainda pretende fazer uma nova revisão. E esse talvez seja um outro ponto aqui que a gente vai aprender e vai trabalhando a norma, ajustando a norma à medida que o mercado e a própria CVM a gente for entendendo melhor o que tem de bom e o que tem de ruim nesse sistema. Mas é um ponto relevante e aí vale destacar, inclusive, que algumas das propostas de emenda à 931, nesse processo de elaboração da lei de conversão, eles preveem uma natureza transitória para o parágrafo 2º-A, no sentido de que o parágrafo 2º-A ele deveria ser aplicável somente no ano de 2020. Eu tenho uma série de ressalvas, às vezes, mas o que me parece que é o ajuste necessário no parágrafo 2º-A é estabelecer que o parágrafo 2º-A se aplica não só às companhias abertas, com a regulamentação da CVM, mas também às companhias fechadas de todos os tipos, sujeita à regulamentação do DREI. O pessoal lá do time do André está fazendo um trabalho fantástico na regulamentação da matéria e me parece que nesse ponto específico seria muito importante a lei de conversão também dar um poder expresso a quem entenda. Eu tenho um pouco mais de dificuldade, me descobri muito legalista nesses anos de CVM, eu tenho um pouco de dificuldade de falar que a regra já admite uma 100% digital para a companhia fechada, mas me parece que a coisa não tem por que permitir para a companhia aberta e não permitir para fechada. Então, eu espero que esse projeto de lei de conversão ele faça esse ajuste. Até por conta em geral, a companhia fechada tem uma base acionária, tende a ter uma base acionária muito menor, consequentemente, várias das complexidades que a gente está aqui discutindo são mitigadas no ambiente de companhia fechada, né? Não me parece que é a vontade do legislador limitar, né? Não me parece. É verdade, faz todo sentido. Um outro ponto que apareceu bastante nas discussões foi sobre participação dos membros da mesa, né? O presidente e o secretário da Assembleia, perdão, por meio digital e outras participações exigidas por lei, né? A AGO tem que ter um administrador, Conselho Fiscal se tiver, representante de auditoria. Acho que esse ponto aqui foi muito bem sintetizado ontem pelo meu colega, o diretor Henrique Machado. Assim, a Assembleia 100% digital, ela só acontece digitalmente. Então, na Assembleia digital, não tenho dúvida que a participação da mesa e a participação de quem mais participe da reunião, do auditor, do representante do auditor,
do administrador, do representante do Conselho Fiscal, vão ser todas digitais, porque é uma assembleia que não existe para fins legais presencialmente. O segundo, uma questão um pouco mais difícil na minha cabeça são as assembleias híbridas. E aí, nas assembleias híbridas, eu tenho um pouco de dificuldade de imaginar uma assembleia híbrida, ou seja, uma assembleia na qual eu posso ir presencialmente e na qual a mesa não esteja lá presencialmente. Acho complicado. Assim, eu sinceramente, me parece que a melhor medida, e aqui não sei também se é uma questão de dizer se é legal ou não é legal, mas pelo menos uma medida de boa governança é estabelecer que se eu tenho uma assembleia, eu fico tentando ler enquanto eu falo e me embolo. Se eu tenho uma assembleia híbrida, ou seja, se eu tenho um componente presencial, me parece que, no mínimo, a melhor prática é que a mesa esteja ali na condução dos trabalhos naquele momento. Eventualmente, inclusive, o que você vai ter alguém também trabalhando na mesa ali para ajudar na interação com o virtual. São assembleias que acho que estão funcionando bem. Eu confesso que não tenho notícia, é bacana, eu li no blog do Renato Chaves, que é um cara importante nessa área de governança corporativa, falando que participou de uma assembleia híbrida e funcionou super bem, falando que a condução do trabalho foi muito bem feita. Não lembro de ter visto ali um esclarecimento se a participação do presidente e do secretário se deu por forma presencial ou virtual, até porque também, por outro lado, aqui pensando em voz alta, esse é um ano meio atípico, né? Porque mesmo nas assembleias híbridas, eu espero que tenha tido pouca participação presencial, né? Com esses pedidos para todo mundo ficar em casa e com sistemas cada vez mais amigáveis. Eu imagino que mesmo nas assembleias híbridas hoje, são mais assembleias híbridas, porque existe até a edição da regra da CVM não possa ser assembleia 100% digital, mas ela talvez tenha transcorrido praticamente como se 100% digital fosse. Gustavo, só um testemunho. Aqui não foi em sede de assembleia, foi em reunião de conselho, mas eu vivenciei a situação onde a administração da companhia estava na sede da companhia, reunião de conselho, a mesa estava virtualmente, tá? E os conselheiros, alguns estavam presenciais e outros remotamente. Fluiu bem, né? Então, acho que até por conta desse caráter excepcional que a gente está vivendo, eu acompanhei o evento ontem do Henrique, salvo engano, ele está aqui com a gente também, aqui, pelo que eu vi aqui na lista dos presentes. Obrigado, Henrique. Acho que é até possível a gente fazer dessa forma, mesmo a mesa não estando fisicamente presente na sede da companhia, pelo menos a minha experiência, o trabalho fluiu muito bem. E já endereçando aqui, Gustavo, um comentário, uma pergunta sobre limitação tecnológica vis-à-vis limitar a participação do acionista digitalmente, eu entendo, e eu gostaria de ouvir você, que a pedra fundamental da regra é não limitar a participação do acionista por conta do ambiente virtual. Então, se a gente tem aqui uma situação que tem uma limitação de número de participantes por conta de sistema, a decisão correta da administração da companhia é propor uma reunião híbrida. E, naturalmente, quando se chega no limite da participação virtual, o acionista tem a possibilidade de ir fisicamente na sede da companhia ou no local onde for realizada a assembleia para isso acontecer, né? Acho que esse é o meu entendimento, me imagino que também seja o seu, certo? Acho assim, tem essa questão de limitação, por outro lado, e até acho que linka bem com o meu ponto seguinte aqui, que era a importância da mesa na condução do trabalho. Porque eu lida com tecnologia, óbvio que por um lado, assim, a gente não pode ignorar a tecnologia, né? A gente está regulando um mundo que é uma sociedade tecnológica. A gente fechar os olhos para a tecnologia é fechar os olhos para a realidade regulada. Então, é possível. A gente tem que considerar que a tecnologia é parte do mercado. A gente também tem que... Mas, por outro lado, a tecnologia, né, quase sempre, ou sempre, tá tentando achar que sempre, ela é meio e não fim, né? Então, assim, a gente não está regulando a tecnologia. E foi um pouco com base nessa preocupação, quando comecei a pensar nessa assembleia digital,
eu tentei fazer um esforço muito grande, e acho que eu sou até meio chita nesse ponto, assim, de quais são problemas realmente novos numa assembleia digital. Porque até tem, inclusive, alguns pontos. O que acontece se o acionista cair durante um ponto? O que acontece se o acionista for ao banheiro durante um ponto? Ele sair para atender o celular? Assim, tem pontos que são variações sobre novos temas. Assim, é uma roupagem mais bacana, mas são coisas que já acontecem. E acho que, mas nesse ponto, assim, o que tem de complexidades adicionais? Tem um pouco essa questão, é um ponto que o Henrique, que é mais até entusiasta do meio digital do que eu, ele fala muito assim, a gente vai ter muito mais participação de acionista. E quais são coisas boas e coisas ruins de uma participação muito grande? Administrar o trabalho dá mais trabalho. Dá mais trabalho administrar uma reunião que tem 100 pessoas do que uma reunião que tem 5 pessoas. Né? Se 100 pessoas podem falar, porque não é nem uma reunião que tem, né, uma pessoa com dois lados. Potencialmente são 100 lados, 100 pessoas querendo falar. Tentando entender um pouco de como funcionam as assembleias gerais, as assembleias hoje, eu fui tentar conversei com o Costa Silva, ex-presidente do CVM, que preside há alguns anos, acho que esse ano ele vai presidir também, a Assembleia da Petrobras, que é uma assembleia que eu sei que sempre tem mais de 100 acionistas. E mais do que isso, pelo que eu sei, acho que é a única Assembleia Geral Ordinária que recorrentemente, mais de uma vez, teve 100 acionistas. É muito raro você ter 50, 20 acionistas. Eu não lembro de ver 50 acionistas numa assembleia de companhia aberta. E o Costa falou, olha, uma coisa importante para a gente foi um pouco um guideline. Eu começo uma reunião falando das regras de comportamento. Quem quer pedir a palavra se inscreve, eu passo a palavra. Dependendo da reunião, eu tenho limitação de tempo, porque não dá para todo mundo falar meia hora. Então, esse é um ponto interessante, que é um pouco a importância da mesa na condução dos trabalhos. Inclusive, eu fiz uma provocação dessa a meu querido amigo Caio Machado, que está fazendo um doutorado sobre o papel do presidente da mesa. Ele falou, pô, a mesa vai ter um trabalho redobrado nessas assembleias digitais que tiverem muita participação. E é um ponto, inclusive, importante para reflexão, nesse ponto, se a nossa lei está bem adequada, porque a gente, na lei das SA, o papel do presidente da Assembleia, por exemplo, ele não tem. O presidente da Assembleia não é órgão, é quase órgão. Ele não tem essa natureza. A gente sabe que uma série de outras legislações, elas têm um regramento mais detalhado e um regime jurídico próprio do presidente da mesa de Assembleia, que a 6404 não tem. A lei italiana, por exemplo, é um exemplo interessante aqui. A lei portuguesa teve reformas para dar uma natureza de quase órgão ao presidente da Assembleia, mas mesmo no regime atual, ele é um regime na qual a mesa tem um papel muito importante e eu entendo que essa definição das regras do jogo no começo de uma Assembleia é muito importante. Olha, como é que vai ser a inscrição para falar, quanto tempo vai ter cada um para falar. Eu vi no blog do Renato, ele falando, foi muito boa a reunião porque não tinha, por exemplo, limitação de tempo. Não sei, aí falando aqui sem saber mais detalhes da Assembleia que ele se referia. Não sei quantas pessoas estavam lá, porque eu também acho que uma coisa diferente eu ter uma Assembleia com 10 pessoas e falar, olha, não tem limitação de tempo. Outra Assembleia que tem 150 pessoas, eu não começar com limitação de tempo, até porque eu não sei quem vai falar, porque aí começa a reunião, aí a primeira pessoa fala 40 minutos, depois é difícil eu falar que a outra pessoa vai poder falar menos tempo. 40 minutos por 150 pessoas, essa Assembleia vira uma... Né, eu vou limitar a participação de outras acionistas por outra forma, porque vai ter gente que vai ter que ir embora e não vai conseguir voltar, por exemplo. Então, a gente tem que pensar um pouco melhor, e aí me parece que não é algo que cabe a CVM fazer. A gente estava discutindo até se cabe algum tipo de parecer de orientação, uma nota explicativa. Cada vez mais, quando eu penso, me parece que também nesse ponto, o melhor, pelo menos no curto prazo, é não ser prescritivo, ou nem mesmo dar um guidance muito definitivo. Deixar as companhias trabalharem e talvez com um pouco mais de maturidade reavaliar esse ponto. Aqui, Gustavo, inclusive, eu acabei de ver uma sugestão aqui do Vitor Veras que me pareceu bastante pertinente, né? Que, eventualmente, encaixando aí no edital de convocação, KIT 481, ter ali um manual de participação da Assembleia, né? E ali colocar umas regras básicas, incluindo a questão de limitação de tempo, caso exista um volume X de acionistas presentes, e já deixa a regra do jogo posta, né? Acho que isso ajuda, pelo menos do ponto de vista de transparência, o acionista vai ali meio que preparado
para colocar o seu ponto, né? Enfim. Assim, eu concordo. Tem um ponto muito interessante, Luiz, mas assim, que é um ponto de competência, né? A quem compete estabelecer as regras de uma assembleia, de condução de uma assembleia geral? Porque assim, minha visão pessoal, tá? A lei das SA, ela trata da assembleia falando muito das deliberações ali das matérias constantes da ordem do dia. Há uma série de outras, muitas vezes há uma série de outras deliberações que não constam da ordem do dia. Algumas que decorrem da própria lei, por exemplo, autoriza a publicação da ata da Assembleia ou Comissão das Assinaturas, está na lei. Então, as pessoas normalmente fazem, no começo da Assembleia, a gente autoriza a lavratura da ata de forma sumária, sim, aqueles que concordam permaneçam como estão. Autoriza a publicação da ata com a comissão da assinatura. Então, tem uma série de matérias dessa forma. Eleição do presidente, se ela não está indicada no estatuto, é algo que tem que se fazer no começo da reunião, que é algo, inclusive, interessante. Eu li um artigo, agora não vou lembrar o nome do português que estava escrevendo sobre isso, que é a questão de quando o presidente é indicado pela própria Assembleia e o secretário também, né? Quem que cuida do trabalho até a instalação da Assembleia, né? Tem uma questão de ovo e galinha aqui que, de fato, você fica sem saber quem formalmente é o responsável pela condução do trabalho até aquele ponto. Mas, assim, os estatutos, o meu ponto é, os estatutos são muito pouco, no Brasil, os estatutos são muito pouco detalhados. Assim. Acho que a lei das SA, ela, em várias matérias, ela dá muita flexibilidade para os acionistas, prevendo, inclusive, a possibilidade deles regularem aquela matéria no estatuto. Quando a gente vai para os estatutos, a gente vê que os estatutos eles não usam muito dessa flexibilidade. Acaba que muita coisa é combinada assembleia a assembleia. Fiz toda essa introdução porque me parece que quando o estatuto não determina a forma de condução da assembleia, o material preparado pela administração, a princípio, ele é uma recomendação. Acho que é importante, acho que é positivo, mas nada impede que os acionistas, no começo da reunião, decidam de forma diferente. Então, a administração, eu sugiro que cada um vai falar 5 minutos. Se os acionistas chegarem lá por maioria e entenderem de forma diferente. Estava vendo aqui se o Henrique estava brigando comigo, mas ele falou que estamos indo bem, então podemos continuar. Se os acionistas chegam no momento da Assembleia e falam que discordam da proposta da administração, não vejo como você falar que o que está escrito no material da 481 vale de forma permanente. Dito isso, eu concordo com você. O ideal é que essas regras sejam sempre o ideal é que a regra do jogo seja estabelecida antes do jogo começar, sempre. Então, me parece que a boa prática, isso está no manual de assembleia. Me parece que a boa prática, cada vez mais, é que o estatuto já defina a prioristicamente quem é o presidente da assembleia e já atribua, por exemplo, e já tem algum tipo de encaminhamento no estatuto determinando que vai ser ele que vai estabelecer esse tipo de procedimento ou que vai, ou mesmo já fixando as linhas gerais do procedimento que vai ser utilizado na condução do trabalho assemblear. Não me parece que é algo que acho que vai ser um trabalho importante das companhias de amadurecimento, dos advogados das companhias tentarem fazer uma revisão, mas é algo assim, eu cada vez mais acho que as companhias, de uma forma geral, e com todo respeito a todas, e enfim, eu assessorei companhia durante boa parte da minha vida profissional, acho que a gente é muito tímido aqui no Brasil no que a gente pode fazer de diferente em estatuto, no que a gente faz numa política, e acho que é um ponto muito importante na evolução de governança. E, curiosamente, inclusive, é algo que aparece muito pouco nas discussões de governança corporativa. As pessoas ouvem falar de governança corporativa para aqui, para lá, mas quando vai para a prática, a gente tem alguns temas que monopolizam o debate, alguns assuntos que são muito relevantes, como, por exemplo, o papel que o estatuto pode cumprir, o papel da política, a gente dá pouco tempo, pouco destaque. E são pontos importantes. Gustavo, eu concordo com você e me parece inescapável, vindo ali da MP, passando por vocês, que as companhias vão ter que ajustar seus estatutos. Eu vi ali até o seu último bullet nesse ponto é justamente isso. E de fato, quando a gente, ali como assessor de companhia, faz o estatuto, faz isso simples, isso aqui está muito complicado e tal. Então, acho que assim, no momento em que a gente tem que olhar para o estatuto anyway, porque a gente está mudando o jeito de se relacionar com as reuniões e tudo mais, é uma ótima oportunidade, né? Até, além disso, a gente sabe muito bem
que esses estatutos, que a grande maioria, com grande margem de alinhamento entre os acionistas, é um prato cheio num contexto de litígio societário para você colocar uma série de casca de banana que não vai ajudar em nada. A própria companhia é que acaba sofrendo na prática, né? Então, eu acho que a gente tem um momento muito bom para olhar para isso com esse cuidado necessário. Essa é a minha... Acho que não tem receita de bolo, né, Luiz? Assim, acho que tem um ponto também que é claro que não vai ter um estatuto que funcione para todas as companhias. Acho que as companhias têm estado, né, tem fases de maturidade diferentes. Então, por exemplo, uma companhia que acabou de ser preparada para um IPO, talvez ela precisa ter um estatuto mais simples no começo para ganhar um pouco de tração, aprender um pouco como lida com companhia aberta, se você sabe isso muito bem. Mas, assim, talvez durante o tempo, a minha impressão, e até um pouco a impressão que eu tenho, que eu carrego já do outro lado do balcão, é que às vezes a gente acaba esquecendo. A vida empresarial é tão dinâmica que é muito, muito raro você ver uma companhia, sem ser num momento de crise, assim, voluntariamente ela fazendo algum tipo de reflexão sobre, tá bom, esse ano eu queria fazer uma boa revisão do meu estatuto, esse ano eu queria dar uma análise crítica da minha política, e algo que eu acho que é cada vez mais importante, porque assim, surgem diversas discussões. A gente está falando agora de condução da Assembleia. Eu comecei a atentar para esse ponto, eu escrevi um artigo em homenagem ao Nelson, para os livros que vai sair em homenagem a ele, e eu decidi falar um pouco sobre a eleição do Conselho de Administração por votação majoritária, que é algo que ninguém, a princípio, não dá muito problema. Mas aí você tem uma série de alternativas. Eu fui ver quem regulamenta isso no estatuto. Quase ninguém. Eu peguei as empresas de Bovespa, fiz uma tabela, um levantamento empírico lá, vendo quem regulava. Quase ninguém regula. Então, assim, é uma série de matérias. A gente está falando aqui hoje de Assembleia Digital. Estou puxando aqui essa de conselho. Mas tenho certeza que se a gente sentar um dia e tentar problematizar, tem muito espaço aqui. Acho que o estatuto é uma área que ainda tem muito espaço para se aperfeiçoar a governança. E, na mesmo sentido, são as políticas de negociação, de divulgação. Tem muita gente que copia ali, né? Pega aquela solução de prateleira, mas que talvez funcione no curtíssimo prazo, mas acho que falta um esforço de amadurecimento. Só para não esquecer, mas deixa eu botar daqui, eu acabei me alongando aqui nessa digressão. Acho que a questão do estatuto que eu tinha colocado aqui, ela é até uma questão um pouco diferente. A gente tinha pensado, tá bom, vamos imaginar que a regulamentação da CVM autoriza assembleias digitais sem nenhuma restrição. Tem algum tipo de papel do estatuto? Por exemplo, e aí, ou a CVM deveria dar algum papel no estatuto? Que me parece claro que a CVM autorize um estatuto, a princípio, ele pode vedar. Parece que os acionistas podem chegar e falar, nessa companhia aqui a gente não quer uma assembleia digital. A gente quer que tenha necessariamente um componente presencial. Pode ser híbrida ou presencial, mas a 100% digital eu não quero. Eu posso estabelecer isso no estatuto? Me parece que sim, né? A gente falou ontem do opt-out. Tem uma questão, uma outra alternativa, que seria falar que o estatuto tem necessariamente que prever a possibilidade, né, de um opt-in. Essa é mais complicada, acho que especialmente nesse momento que estamos regulamentando uma MP que surge no contexto de uma crise sanitária, né? Não me parece adequado a gente falar que eu tenho que ter uma reforma estatutária, que é uma assembleia, inclusive com quórum especial para a instalação, para fazer uma alteração que a gente está querendo, né, que o legislador claramente solicitou que a gente viabilizasse. Mas é uma questão interessante. Tem, inclusive, um ponto curioso nesse ponto, que é se o estatuto pode vedar, e os estatutos que hoje replicam o 124 da lei, falam a assembleia ocorrerá na sede da companhia. Eu posso ler isso como um dispositivo que veda uma assembleia 100% digital? Na literalidade, me parece que sim. Aqui é um espaço que me parece que é um espaço hoje que tem né, que é um campo que tem espaço para discussão. É alguém falar que o estatuto que replicou o 124 ele está proibindo textualmente uma assembleia 100% digital. Me parece, por um lado, ruim, porque claramente quem transcreveu o dispositivo da lei no estatuto não tinha essa intenção, porque não era uma possibilidade, mas me parece que é um flanco hoje para possíveis questionamentos. Ô, Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Imagino que vocês tenham discutido isso quando estavam minutando, que a própria MP, quando vai lá e trata das sociedades limitadas, ele fala, olha, os contratos sociais que tiverem disposição em contrário ao que está estabelecido aqui para 2020
ele não é oponível, né? Por que, ao final, não teria ali uma linguagem próxima para este momento de 2020, pandemia, de a própria CVM, com base nessa nova redação dos parágrafos 2º do 124, já dizer, olha, mesmo que os estatutos não regulem, ou regulem de modo diverso, para viabilizar e tal, dentro da parte macro de viabilizar a participação, não colocou isso. Isso é um primeiro ponto. Um segundo ponto, por conta da questão do híbrido e da sede, de novo, né, a MP nesse ponto me parece que foi pouco precisa ao só colocar que não precisa ser na sede, né, mas tem que estar ali do mesmo município. Por que não a gente ampliar isso para companhias abertas que muitas vezes está com a sua sede administrativa no mesmo estado, em outro município e tal, para poder realmente viabilizar a participação, mesmo que seja para o ano de 2020. Talvez sejam pontos que viabilizaria a maior participação do acionista. Luiz, acho que duas ótimas perguntas. Assim, com relação à primeira, eu tenho um pouco de dificuldade, e aí eu já tinha me confessado legalista aqui para você. Acho que uma coisa é a assembleia híbrida. Acho que a assembleia híbrida não tem nenhum problema, a gente, né, independe de estatuto, acho que ninguém tem no estatuto falando que pode ser híbrida e as pessoas estão fazendo, porque a assembleia híbrida, de certa forma, né, ela está cumprindo a lei, a mesma a lei anterior, tanto que já era possível, ela está ocorrendo na sede da companhia, mas ela viabiliza a participação de outras pessoas. Eu tenho dificuldade da CVM, por meio de um normativo, estabelecer um procedimento falando que, entrando no estatuto, porque a próprio texto do parágrafo 2º-A, ele tem um caráter extraordinário, né? Ele fala, a CVM poderá, em caráter excepcionar a regra, e aí ele fala que eu posso, ele me dá o poder de excepcionar a regra da lei. Tenho muita dificuldade de falar que ele me permite excepcionar uma regra do estatuto. Acho que se ele tivesse falado, acho que ele poderia ter afastado, como afastou, por exemplo, né, naquela questão, tinha preocupação com vencimento antecipado, então tem um dispositivo lá que fala, né, dos covenants. Se tem alguma disposição contratual exigindo uma companhia de apresentar a DF, fazer a AGO nesse prazo, está sem efeito esse ano. A lei pode, né, questão de ordem pública. Eu, por meio de normativo, com base na disposição legal que eu tenho hoje, que é o parágrafo 2º-A, não entendo que a CVM não tem competência para fazer essa medida. Com relação ao seu segundo ponto, assim, eu concordo. Acho assim, tem um ponto, acho que a gente tem que entender um pouco o contexto no qual foi editada a 931. Né? Foi um processo no qual o governo federal trouxe para participação o DREI, a CVM, a gente teve a possibilidade de sugerir texto, rever texto, opinar. Foi um processo feito de um modo muito corrido, muita gente envolvida num prazo muito curto ali, então acho que considerando o prazo de gestação, quantidade de gente envolvida, eu acho que o texto ficou muito bom. Dito isso, não tenho dúvida se fosse um processo legislativo maior, um processo envolvendo discussão com mais gente, ele talvez ele teria coisas melhores, assim. Um ponto para mim eu não gosto da alteração do parágrafo 2º. Eu, por exemplo, trouxe a questão do força maior, que não existe hoje. Né? O parágrafo 2º, quer dizer, não existia até a 931. O parágrafo 2º ele dizia que a assembleia seria realizada preferencialmente no edifício da sede ou quando houver que se efetuar em outro, os anúncios indicarão com clareza. Quer dizer, não tinha questão de força maior. Não sei se precisava ser força maior. Acho que talvez o caminho fosse como você falou. Talvez uma companhia que tenha a sede administrativa, né, que para todos os efeitos é o cérebro da companhia em outro lugar, talvez ele pudesse ser. Acho que foi um pouco... Temos que entender também assim, o contexto no qual a norma foi gestada. Mas concordo com você. Talvez fosse melhor até flexibilizar essa questão da física, permitindo a sede administrativa, e é claro, e aí talvez lhe dando
com hipótese de abuso como abuso, né? Aquela pessoa que, de fato, uma companhia que está em São Paulo, a base acionária está em São Paulo, aí decide chamar de sede administrativa um escritório lá de representação num estado remoto, talvez a gente possa falar que é um mecanismo aqui de inviabilizar a participação de acionista. Mas acho que assim, teria espaço para melhorar, como tem muita coisa que dá para rever com cuidado e fazer. Mas acho que a MP de verdade é um trabalho que tem que ser parabenizado, assim, considerando a restrição de tempo, muita gente pleiteando, muito interesse, tendo que ponderar uma série de coisas, tinha muito pedido diferente, assim, chegou. Então acho que ainda que tenham esses ajustes que seriam benéficos, assim, eu estou satisfeito de modo geral com o resultado. Eu concordo, sem dúvida nenhuma. Mas todo o esforço legislativo macro que tem sido feito para poder reagir com a urgência necessária é louvável, né? O próprio Drey já deu devolutiva ontem para aqueles que fizeram os comentários na semana passada. A norma já vai sair nos próximos dias. Vocês receberam aí ontem os comentários, até o final da semana vão reagir. Enfim, é louvável mesmo. Acho que as companhias agradecem e é super importante. Legal. Luiz, assim, do meu lado era isso. Acho que o próximo slide, salvo engano, já eram só meus contatos. E falando em contatos, foi até uma pergunta aqui se vai ser disponibilizado esse material, se a gente pode disponibilizar, se como é que é isso aí, enfim. Sim, eu boto eu tenho botado a apresentação do IBGC, eu coloquei no site da CVM. Acho que eu vou colocar essa no meu LinkedIn, porque, na verdade, ainda tem um evento programado para segunda-feira que vem, vou fazer propaganda aqui. Eu sou do Conselho Editorial da Revista de Direito das Sociedades e dos Valores Imobiliários. A gente vai fazer mais um webinar sobre esse assunto na segunda-feira que vem. Acho que a norma já vai estar editada. E aí, só para também não ter uma profusão de apresentações parecidas arquivadas no site da CVM, acho que essa eu não vou arquivar. Mas eu boto no meu LinkedIn e quem quiser pega lá. Pode ser? Combinadíssimo, combinado. Gustavo, só tenho a agradecer. Obrigado em nome do escritório. Foi espetacular. Acho que a gente falou muito de tempo e tal. Acho que assim, a conversa foi agradabilíssima. O tempo sequer, eu não vi o tempo passar. Foi muito legal. Enquanto eu estou falando, chegou aqui uma pergunta aqui. Vamos dar uma lida aqui. Eu posso falar eu vou falar aqui assim, nunca aquela a minha legenda no começo de que eu falo por mim não representa, aqui não representa a CVM, mas materialista. Mas pelo que eu lembro do André falando ontem no webinar lá que ele, Henrique, Borba participaram, ele já enviou, né, como você mencionou, né, Luiz, ele que já mencionou, já encaminhou resposta aos comentários que ele recebeu. Eu acho que ele está na fase final lá de trabalhando no texto. Eu tenho a impressão que ele falou que vinha certamente até o final dessa semana. Isso aí. Isso é o input que eu tenho também. E assim, pelo menos a devolutiva que eu vi, eles foram muito receptivos. Eu estou com uma expectativa muito boa da redação dessa norma. Mesmo. Foi um super trabalho do pessoal lá do Drey. Vamos lá. Vamos voltar lá. Vinícius, volta lá naquele quadro comparativo das assembleias, por favor. Só vamos. Às 4h30 a gente para, pode ser, Luiz? São 4h20. Você que manda. Vamos mais 10 minutinhos. Pronto. Vai lá. Francidélio. Esse é o slide, Francidélio. Aqui a questão foi talvez mais importante, né? Tem de um lado a assembleia presencial, que a participação de todo mundo se dá numa assembleia física, uma reunião física. De outro lado, de outro extremo, a gente tem a assembleia digital, na qual a participação presencial não é possível, e a única forma de participação dos acionistas é por meio de um sistema eletrônico. E aí, até pontuo aqui embaixo da tabela, que é justamente a diferença dessa nomenclatura, né? Essa tipologia,
ela é baseada no meio disponibilizado ao acionista para participar da Assembleia. Então, aí sublinho participar, porque participar e votar são coisas que não são necessariamente iguais. Então, a participação da presencial somente presencial, a participação na Assembleia Digital somente por meio digital, a participação na Assembleia Híbrida, como o nome indica, ela pode se dar tanto de modo presencial como de modo digital. Nas três hipóteses, né, de Assembleia presencial, híbrida e digital, é possível o voto à distância por meio de boletim de voto à distância. Quando eu falo que o voto à distância ele é possível, é claro, quando a companhia se sujeita a 481, e aí eu falei no slide anterior que a 481 é uma regra cuja aplicação obrigatória é somente para um conjunto bem restrito de companhias. São as companhias abertas, categoria A, admitidas à negociação em mercado regulamentado e que tenham ações em circulação. Acho que é isso, Luiz. Não sei se vai vir alguma outra pergunta. Eu acho que não veio, não. Enfim, também fiquem à vontade de caso tenha alguma outra pergunta, manda para a gente por e-mail, a gente certamente encontra uma forma de responder a vocês. Mais uma vez, Gustavo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, é um prazer, né? Muito bom bater papo contigo, ainda que remotamente, é sempre bom rever os amigos aí e conversar. Acho que foi muito legal a conversa. Agradeço o convite mais uma vez, você e todo o seu escritório. Eu que agradeço. Obrigadão, viu? Boa tarde a todos. Valeu, boa tarde. Tchau, tchau.